dia! Você anda dormindo com o inimigo? Você pode ver até meu celular tá meio inclinado, ó. Você dorme em cima, ó. Olha como que fica. Se você não usasse o celular na hora assim à noite, quanto tempo você acha que você ganharia para dormir? Você ganharia umas 2 horas aí, 3 horas a mais. É péssimo, porque eu acabo dormindo muito tarde e eu acordo muito cedo. Fico super arrependida no dia seguinte. O sono é fundamental para o nosso equilíbrio. E não podemos deixar de mencionar as mais de 40 mil mortes nas estradas brasileiras. Acredita-se que pelo menos metade delas esteja relacionada a distúrbios de sono. Para ficar acordada, muita gente abusa dos estimulantes. Café, guaraná em pó, isso sem falar nos energéticos. Eu gosto de ficar pilhada, então eu tomo energético. Cuidado, isso pode fazer mal para o cérebro e para o coração. Quem vai explicar é o nosso consultor, o cardiologista Dr. Roberto Calil e também o neurologista Dr. Fernando Kovacs. Você tem dúvida? Manda para cá. Escreve, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga pra gente, 4002-2884. A gente está esperando o seu recado aqui, a sua dúvida, a sua participação. Será que crianças e adolescentes podem tomar energético? Na Inglaterra, há uma proposta para proibir a venda de energéticos com mais de 150 miligramas de cafeína por litro para crianças e para adolescentes. No Brasil, o uso, por enquanto, é liberado. Para especialistas, esse produto não oferece risco, desde que haja limites. Valéria Almeida conta pra gente. Tem dias que para ficar acordado e dar conta da rotina, tem gente que recorre a cafeína, guaraná em pó. E quando mesmo assim parece que a energia vai acabar, entra em cena o energético, que tem a cafeína como base, mas carrega outros tantos estimulantes. A gente sabe que outras substâncias que são adicionadas aos energéticos também contêm cafeína, né? O guaraná, por exemplo, tem uma parte de cafeína, mas isso não é expresso na lata. Então, na verdade, quando você vê lá 80 miligramas, você tem mais e você não sabe exatamente quanto é essa quantidade. E o fabricante não é obrigado a colocar essa quantidade. Só que cafeína demais pode fazer mal a qualquer um. Teoricamente, os efeitos que a gente pode ter da cafeína, né, como taquicardia, alterações de percepção, né, psicológicas mesmo, agitação, dor epigástrica, isso pode ser, isso vai variar com a dose que você toma e a gente não sabe como cada pessoa metaboliza. Se tudo isso pode acontecer com um adulto, imagine com crianças. Para menores de 12 anos, não há estudos que avaliem os efeitos dessas substâncias. Já para os adolescentes, tem uma pequena dose permitida. A dose que a gente tem, né, de segura definida para adolescentes, né, de 12 a 18 anos é de 85 a 100 miligramas por dia. Isso, teoricamente, em uma latinha de energético você já conseguiria. Quando sai com os amigos, a Núria, de 16 anos, toma um pouco mais que isso. Eu não curto muito beber ainda, então eu tô indo só no energético. E pra me deixar meio acordada, que eu sou meio sonolenta, eu gosto de ficar pilhada, então eu tomo energético, mas não é tão bom assim. Pra ela, ruim não é o sabor, é o efeito colateral. Me embrulha muito o estômago, muito. Quando ela acaba esse efeito, eu fico com sono, eu fico meio enjoada, então eu também não extrapolo muito. Umas 2 latinhas no máximo, 3, por aí. Mas não aquelas latinhas grandonas, assim, as pequenininhas mesmo. Mesmo sabendo que a filha toma energético nas festas, a Gisele fica tranquila. Quando ela começou aí, eu sabia que ela ia encontrar bebida alcoólica pela frente, então a orientação que eu dava era para ela procurar beber alguma coisa que não fosse alcoólico, né? Também orientava ela para ela não misturar, eu tenho um pouco de receio dessa mistura. Eu falava para ela, cuidado porque você não se conhece e você está pondo para dentro uma substância que você não sabe como que vai reagir no seu corpo. E ela, pelo que eu sei, assim, ela fica só no energético e tal, mas eu prefiro. O energético não tá no dia a dia da Núria, mas é importante saber que numa latinha existem substâncias que não foram estudadas em crianças e adolescentes, como a taurina. A
taurina, como um aminoácido, tem função de construção, né, de proteínas no nosso organismo, mas ela também tem uma função de alteração de insulina. Quando a gente consome de forma sintética, líquida e não natural nos alimentos, a gente não tem segurança de consumo. Para piorar, pode comprometer o desenvolvimento. A cafeína e a taurina, se for consumida junto com uma refeição em que a gente tenha cálcio e ferro, a gente tem um prejuízo nessa absorção desse cálcio e desse ferro. Muito bem, doutor Calil. Olha só, tem uma pergunta do nosso auditório virtual, olha, do Rodolfo. Estou estudando para o vestibular e tomo energético com frequência. Tem algum limite? Tem muita gente estudando para o vestibular, por Enem agora. O que a gente pode dizer para o Rodolfo? Dizer que não abuse de energético, como a gente vai mostrar no programa. Quer dizer, sempre tem aquela ansiedade de ficar acordado, de estudar. Tudo bem, você pode estudar bastante para o vestibular, mas não vai abusar de energético. Não tem um limite. Tem uma dose convencional, que é uma dose de lazer, mas não abuse de energético. Principalmente que junta energético com café, né? Então é ruim. E se juntar com álcool, piorou ainda mais, né, doutor Calil? Para estudar, você não vai usar álcool, né? É o Rodolfo. A gente viu na reportagem, o Rodolfo. O Rodolfo, mas se você juntar energético com álcool, com café, é um prato cheio para você ter complicação cardíaca e neurológica. Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual. Vamos ver agora a pergunta do Giliardi. A combinação vodka e energético é comum nas baladas. Quais são os riscos? Vodka, uísque, enfim, uma série de bebidas que a gente sabe que a galera combina com energético, né? A gente está aqui com esse quadro de alta tensão, doutor Calil, escrito perigo de morte. E aqui dentro tem uma dose de energético com uma dose de bebida, de álcool. Sem dúvida, como falamos, né? Quer dizer, você tem energético em dose alta, abusiva e álcool também. Você vai causar mal às artérias do corpo, as coronárias, as artérias do cérebro, né? Levando ao aumento do risco de um infarto, arritmia cardíaca ou um acidente vascular cerebral. A gente está vendo aí energético e mais álcool no copo e no corpo, o que acontece? O energético no copo e no corpo, né, em excesso, ele vai alterar o sistema cardiovascular. Vai ter mais adrenalina na circulação, o coração vai bater mais rápido. Existe aqui o sangue, as plaquetas, né, aumento da agregação plaquetária. O que é isso? As plaquetas são células do sangue, elas vão se juntar e formar um coágulo. Esse coágulo pode obstruir a artéria, tanto do cérebro quanto do coração. E também há uma redução do fluxo sanguíneo para o coração. As artérias, elas têm um calibre e elas vão fechar um pouquinho, chamado vasoespasmo. Isso leva a alteração, leva a isquemia, falta de sangue para o coração e vai ter arritmia cardíaca, vai ter o risco maior de você ter um infarto, de uma crise hipertensiva, ter hipertensão arterial. Quer dizer, são fatores ruins para o sistema cardiovascular. Tem mais participação hoje no programa. Vamos ver a pergunta do Gildásio. Tomo antes do futebol. Funciona bem, doutor Fernando? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa história de energético e atividade física em movimento. Mas ele está falando do futebol. Tem algum risco? O risco é de usar um estimulante, como o doutor Calil falou, e se submeter a uma atividade física extenuante. Então, durante o jogo de futebol, ele vai exigir bastante do corpo e do coração. E se for uma dose baixa, não vai haver problema, mas se passar da conta, se usar uma dose muito alta de estimulante, esse tipo de problema que o Dr. Calil referiu vai ter efeitos maiores porque o corpo está sendo mais exigido e o coração também. Então isso pode realmente prejudicar, né? E ninguém vai virar craque usando estimulante. No máximo vai ter um pouco mais de atenção, de energia, ficar um pouco mais acordado, né? Mas não vai fazer milagres também, né? Não vai melhorar seu drible. Olha só, vamos ter mais uma dúvida aqui do nosso auditório virtual. Vamos ver qual é a pergunta agora, da Liane. Refrigerante de cola pode ser considerado estimulante por conta da cafeína? Boa pergunta, Liane. A gente está aqui mostrando um cérebro sob tensão. E aí a gente tem vários produtos aqui que são estimulantes. Entre eles está, sim, o refrigerante à base de cola.
tudo isso que a gente está mostrando aqui, refrigerante, chamate, tá aqui o energético, cápsulas de cafeína, o próprio café, o chocolate, tudo isso é considerado estimulante, né? Todos são estimulantes, todos contêm cafeína, no caso do chocolate, a teobromina, que faz parte do mesmo grupo. E aí, o que varia é a quantidade. Então, o chocolate ele tem uma quantidade bem menor, mas os efeitos são os mesmos. Então, tudo depende da quantidade. E os energéticos são especialmente problemáticos porque eles podem ter uma quantidade grande de cafeína, né? Assim como as cápsulas. Mas todos têm a mesma cafeína que existe no café, né? E que tem um efeito estimulante. E ali, perto do senhor, tem uma pontinha aqui, tem outro elemento meio que infiltrado aqui, mas que está infiltrado na vida de todo mundo, que é o celular. O celular também pode ser um super estimulante e ele atrapalha demais o nosso sono. Vamos ver, a Valéria Almeida vai mostrar mais pra gente. Sabe aquela olhadinha básica que a gente dá no celular antes de dormir? Então, para muita gente, ela não é tão básica assim. Você pode ver até meu celular tá meio inclinado, ó. Você dorme em cima, ó. Olha como que fica. Quando você vai dormir, onde é que fica o seu celular? Fica em cima da cabeceira da cama. Tocou, se eu tiver acordado, eu já pego. Mas é um vício que não dá pra controlar e mencionar o celular. Eu acho que hoje faz parte do cotidiano de todo mundo, praticamente 24 horas. Eu era tão viciada em celular que durante um tempo eu fiz uma promessa de ficar 40 dias sem rede social, sem celular, sem nada. No começo foi muito difícil, depois eu me acostumei. Aí depois desses 40 dias que eu voltei a usar o celular, voltou o mesmo vício de antes. Para a ciência, nem é preciso ser um viciado para ter o sono comprometido pelos aparelhos eletrônicos. Basta ficar na frente de uma telinha e receber alguns estímulos visuais para que o nosso cérebro fique confuso e passe a não entender que é hora de parar de trabalhar. O celular, ele não só emana uma luz, e essa luz bloqueia um hormônio endógeno que nós temos, que é a melatonina. Mas ele tem uma outra ação que é estimular o nosso cérebro. E com isso, a gente acaba perdendo aquela fase inicial de relaxamento que a gente deveria ter antes de adormecer. A melatonina, fundamental para um sono com qualidade, só é produzida e liberada na escuridão. Por isso, quanto mais luz, menos hormônio. A gente está enganando o cérebro e, para piorar, a gente não só engana, a gente trai ele também, porque a gente põe uma atividade que excita o nosso cérebro. O nosso cérebro tem substâncias do relaxamento e substâncias da ativação, de querer ficar mais acordado, atento, alerta. E o celular faz isso. Hoje eu tô dormindo uma média de 4 horas. Eu sei que tem que ser mais, né? Mas hoje em dia é só isso que eu consigo dormir. Se você não usasse o celular na hora assim à noite, quanto tempo você acha que você ganharia para dormir? Você ganharia umas 2 horas aí, 3 horas a mais. Fácil não é, mas o jeito é abandonar os aparelhos eletrônicos 2 horas antes de dormir. E de preferência, também apagar as luzes da casa. O sono é fundamental para o nosso equilíbrio. A prevalência de doenças tem crescido, muitas delas relacionadas ao sono. Eu destaco aqui diabetes e problemas cardiovasculares e não podemos deixar de mencionar as mais de 40 mil mortes nas estradas brasileiras. Acredita-se que pelo menos metade delas esteja relacionada a distúrbios de sono. Pois então, como a doutora Mônica falou, né? O celular não só engana, como trai o nosso cérebro. E essa luz forte no rosto traz todas essas consequências que a gente viu na reportagem, né, doutor? Sim, com certeza. Nós temos um atraso do pico de melatonina que induz o sono. Então, na verdade, com a luminosidade do celular e também das luzes da casa, porque hoje nós que decidimos a que horas anoitece, né? Então, isso tudo faz com que o sono demore mais para chegar, né? Então, certamente vai trazer efeitos ruins. Tem muita gente que fala que sono não gera XP, é um jargão entre os jovens, não gera experiência, mas dormir é super fundamental para a nossa saúde. Tem mais uma dúvida aqui, ó, do nosso auditório virtual, do Silvio. Seria mais aconselhável um estimulante natural
Talvez esteja se referindo ao cafezinho, à cafeína. É melhor como estimulante? Na verdade, a cafeína é a mesma, né? É questão de dose, como nós falamos antes. Então é importante ressaltar que o café, ele é muito utilizado, ou café ou chá preto, a maioria da população utiliza numa quantidade razoável. Então aumenta o desempenho, vamos dizer assim, cognitivo. As pessoas de manhã costumam tomar para acordar, para conseguir começar a trabalhar. Então isso não é um problema, né? Se fosse um problema, né, já teria sido interrompido o uso há muito tempo. Mas a verdade é que é uma tradição. Ou no sul, chimarrão. Chimarrão. Tem pessoas que não começam o dia sem o chimarrão. A questão toda é saber o limite. Porque além de um limite razoável, nós vamos ter sintomas, né? Nós vamos ter tremores, vamos ter ansiedade, dor de cabeça. Então a pessoa pode se intoxicar com cafeína. A gente está mostrando aí 5 xícaras por dia seria o limite máximo? Ou é muita coisa isso? Essa é uma quantidade, vamos dizer assim, limite, né? Então 5 xícaras de expresso, vamos dizer assim, está batendo no limite. Lembrando que todas as outras coisas ali já também tem cafeína, que a gente mostrou bem, né? Nós temos que pensar que a Coca-Cola vai ter cafeína também. E aí a gente entende porque que algumas pessoas têm, assim, com os refrigerantes de cola, né? Tem uma espécie de fissura, assim, tem que tomar, né? Porque está atrás, em parte, da cafeína, né? Uma pergunta agora que chegou pelo nosso Falecom, sempre aqui participando com a gente, pessoal do Falecom. Olha lá, Carla, tenho enxaqueca. Gostaria de saber se chocolate... cafeína piora um quadro. Qual a quantidade que posso consumir por dia? Difícil essa pergunta da Carla, né, doutor Calil? Não, sem dúvida. Qual a quantidade? É difícil, mas quantidade, como nós falamos, cafezinho, 5 xícaras por dia em média, depende da sensibilidade da pessoa, né? Chocolate também, uma dose moderada, uma dieta balanceada sempre é o ideal, né? Você vai abusar do chocolate, vamos supor, uma pessoa que já tem enxaqueca, abusa do chocolate, abusa da cafeína, evidentemente, você vai ter vários episódios. E tem gente que fica dependente da cafeína e que quando não toma o café, tem dor de cabeça, né? Sim. Ou quando toma muito também tem dor de cabeça. Isso pode acontecer, né? A pessoa que toma habitualmente, no fim de semana, por exemplo, acorda mais tarde, não toma, tem uma alteração do hábito, isso pode levar a dores de cabeça por uma espécie de abstinência, assim, né? Aquele uso contínuo que é interrompido em determinado dia. Isso pode acontecer, sim. E café e atividade física, hein? Será que combinam? Tem muita gente tomando cápsula de cafeína para o treino render mais. Isso pode ser perigoso e a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. A gente volta já já. Bem-vindo de volta. Vocês lembram que no primeiro bloco o Gildásio mandou uma pergunta pra gente falando que ele joga futebol e toma um pouquinho de energético antes do futebol? Pois então, o Eu Atleta de hoje vai investigar esse assunto, não com energético, mas com cápsulas de cafeína, que também são estimulantes antes do treino. Vamos ver. O dia de muita gente só começa de verdade depois de um cafezinho. E faz sentido. Porque a cafeína diminui a sensação de cansaço, melhora a concentração e até o humor. A pessoa se sente com mais energia depois de uma xícara dessa. Agora, imagina depois de 4. Aqui tem mais ou menos a mesma quantidade de cafeína dessa cápsula, que vem sendo o segredo da disposição de muito atleta por aí. Da Priscila e do Barreto, por exemplo. No domingo, ela correu a meia maratona de Amsterdã, na Holanda, a 13ª meia da vida dela. Ele é triatleta, corre, nada e pedala por horas. O uso do estimulante mudou bastante, assim, eu tenho gás, assim, eu já começo a corrida, né? A gente diz que a corrida já encaixa bem desde o começo e ela perdura. É fácil de achar. Quase todos esses potes aqui são de estimulantes, à base de cafeína. Uma cápsula por dia antes do treino é a dose de energia para fazer o que não parecia possível alguns minutos antes, porque você estava cansado demais. Eu fazia as provas
e acabava esgotado. Então foi quando entrou os estimulantes. Quando a gente tenta estimular é quando você quer treinar, né, além da sua capacidade. Isso é mais para competição ou período pericompetição, para você se adaptar ao estimulante, para você chegar na competição e realmente você ir além da sua capacidade metabólica. Calma! Milagres não vêm em cápsulas. Existem algumas contraindicações. Comigo já aconteceu, deu um dia, dar uma exagerada no café, nem tanto assim. Quando foi à noite eu comecei a sentir muita dor de estômago, que é uma coisa que nunca tinha me acontecido antes. Alguns estimulantes em pessoas sensíveis podem provocar até arritmias cardíacas, alterações do coração, por isso que é importante você fazer sempre sua avaliação. E como a cafeína força uma barra na disposição, faz parecer que você pode fazer aquilo que de fato não pode. A consequência disso no esporte é lesão. Portanto, cautela é a palavra. Existem opções mais saudáveis que cafeína para deixar a gente cheio de energia e coragem para ir para academia. Uma boa alimentação, claro, sono e força de vontade. Começar a se exercitar, saber que você pode atingir aquele objetivo que você quer muito, é o melhor estimulante, quase até que cafeína. As paisagens do Rio de Janeiro ali, lagoa, praia, também ajudam bastante, né, a estimular a gente. Agora, vamos ver um comentário que chegou do Gabriel. Olha só, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre isso, sobre álcool e energético. Ele está dizendo que ele teve que ir embora de uma festa depois de misturar muita bebida alcoólica com energético. Tive uma arritmia cardíaca que me assustou. O Gabriel lembrou a gente aqui da nossa caixinha, da nossa casinha de alta tensão. Perigo de morte, a gente já mostrou aqui álcool e energético. E agora também vamos mostrar a prateleira de baixo aqui de atividade física com energético ou com estimulante, né, doutor Calil? O que pode acontecer? Bom, como já falamos, o estimulante em dose alta, ele vai aumentar a frequência cardíaca, aumenta a adrenalina no corpo, pode aumentar a pressão arterial, pode dar arritmia cardíaca e ser prejudicial. Então, o exercício com abuso de energético, principalmente você está correndo no sol, né? E às vezes sem preparo físico, então você toma energético muitas vezes porque você não tem o preparo físico adequado, piora mais ainda. Então a chance de você ter um evento cardiovascular, um infarto, uma arritmia cardíaca, uma hipertensão arterial, aumenta muito, né? Então cuidado para abuso de energético e exercício físico. Muito melhor do que ficar tomando muito energético, melhor seu preparo físico. Mais saudável. E a tendência que a gente tem é sempre ir aumentando a dose, porque a gente fica, digamos assim, mais dependente? Sim, com a cafeína, como com várias outras substâncias químicas que agem no cérebro, existe o fenômeno da tolerância. Quer dizer que cada vez nós precisamos de doses mais altas para obter o mesmo efeito. Então vai havendo uma escalada das doses. E também a dependência, né? A hora que não tomar, se está acostumado com uma dose alta, quando não tomar, vai ter sintomas por não tomar. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual? Olha lá, André Luiz está perguntando pra gente: por que sinto sono ao beber energético? Será que sou sensível a essa bebida? Ele sente sono. Olha só que interessante. Obrigada pela sua dúvida. Ele também mandou pelo Falecom. André Luiz, a gente vai responder já, depois do intervalo. Bem-vindo de volta. A gente está falando sobre estimulantes hoje. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, mas agora é hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, saiu agora de manhã a prévia da inflação oficial em outubro. O índice ficou em 0,58%, alta puxada pelo preço dos combustíveis e dos alimentos. Foi o maior resultado por mês desde 2015. No acumulado do ano, a inflação registra alta de 3,83%. Nos últimos 12 meses, o índice acumulado é de 4,53%. E o furacão Willa ganhou força e chegou a atingir a categoria 5, a mais devastadora. O furacão que se aproxima da costa oeste do México está agora na categoria 4, com ventos de mais de 200 km por hora. O governo está retirando milhares de moradores da região costeira do país. O furacão deve chegar ao México ainda hoje. E em Araraquara, no interior de São Paulo, rolou uma corrida de obstáculos para garçons. É o Garçom Cross. Garçons e garçonetes tiveram que vencer 13 obstáculos no menor tempo possível, carregando bandeja com garrafa, copos, lata de refrigerante e terminar tudo sem derrubar nada, é claro. Tá aí uma coisa que eu não sirvo de jeito nenhum, Mari.
Nossa, nem eu, Cauê, mas eu sempre fico absolutamente impressionada com a habilidade que muitos garçons têm de transportar tanta coisa com tanto equilíbrio. É capaz de derrubar um copo de água voltando da cozinha, imagina isso aí. Não é só você, fica tranquila. Falou, Cauê, bom dia pra você, ótimo trabalho, até mais. Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada. Eduardo, café, energético e chocolate podem contribuir para o aparecimento de transtornos de ansiedade e pânico? Boa pergunta, Eduardo, olha só. A gente já mostrou aqui vários estimulantes que a gente não considera no dia a dia, né? Mas se você colocar na somatória, ele falou do café, então a gente está lá, nosso osciloscópio aqui vai mostrar. Aí a gente vai aumentando, vai botando mais tensão nesse cérebro aqui, energético, chocolate, até uma hora que pode dar um problema, não, doutor Fernando? Com certeza. O excesso de estimulante vai levar a problemas. E um deles pode ser o aparecimento de sintomas de pânico, ansiedade. Não que vá causar a doença, transtorno do pânico ou transtorno de ansiedade, mas as manifestações desses problemas vão aparecer com muito mais força. Né? Quem já tem tendência pode ser um gatilho. Quem tem a tendência pode ser um gatilho para crises, né? Mais uma dúvida, vamos dar uma olhada aqui, ó. O batimento cardíaco e você acelera o coração, você sente? E dá aquela taquicardia, se Pode você parar... Taquicardia em excesso com álcool e com tudo que nós falamos pode levar a arritmias cardíacas, né? São distúrbios do sistema elétrico do coração mais graves. Vamos ver mais uma dúvida? Olha só, agora a pergunta é do André Luiz, aquela que a gente tinha mostrado antes do intervalo. Por que sinto sono ao beber energético? Será que sou sensível a essa bebida? Doutor Fernando, o que acontece comigo às vezes é quando eu tomo um energético, logo depois que passa o efeito, me dá mais sono do que eu estava antes de tomar. Será que é isso que ele está falando ou ele pode ter um efeito absolutamente contrário também? Com qualquer substância, teoricamente, pode ter um efeito que a gente chama de paradoxal, um efeito contrário ao esperado. Mas eu acho muito mais provável que ele tome o energético porque ele está cansado, ele está, vamos dizer assim, passando do limite dele. E quando passa o efeito, que é um efeito que não é de longa duração, aí ele vai estar muito cansado, mas é porque ele estava esgotado, por isso usou o medicamento. O medicamento não é uma substância, eu acho mais provável que aconteça isso, né? Mas isso é muito interessante, né? Quer dizer, você perceber que você está tomando na hora que você já está exausto, talvez a melhor saída seja realmente dormir e procurar descansar, né? Com certeza, para a saúde dele vai ser melhor ele dormir na hora que ele precisa dormir e não ficar artificialmente estimulando o cérebro, né? Exatamente. Tem uma pergunta, um comentário que chegou do Maranhão pelo Falicom. O João Macedo está dizendo: existe um limite de energético para quem dirige? Muito interessante, né? Porque exatamente, se você vai tomar energético, a gente está falando disso, você vai tomar energético, você está cansado, porque você vai dirigir, vai pegar uma estrada, o risco aumenta totalmente, né? Sem dúvida, não pegue a estrada. Né? Porque você está cansado, vai tomar energético, você já chegou no seu limite ou passou do seu limite. Não vai dar certo. Doutora Mônica falou mais cedo na reportagem da Valéria Almeida que 40 mil mortes de trânsito por ano no Brasil, quase metade ou mais da metade, são provocadas por distúrbios de sono. Né? Mais uma dúvida, mais uma pergunta da internet, vamos ver aqui. Bianca, irei virar 2 madrugadas trabalhando, mas meu ritmo é diurno, meu também, Bianca, total. Estimulante natural é indicado para aguentar as horas de trabalho? Tem muita gente perguntando dessa história de estimulante natural. Talvez estejam falando da cafeína, do guaraná em pó, enfim, do chá verde. Faz alguma diferença do ponto de vista do cérebro, dos riscos para o coração, ser natural ou não ser natural? A cafeína é a mesma. Então, claro que quando se toma um energético, por exemplo, tem que cuidar porque podem ter outras coisas adicionadas. A quantidade pode não ser exatamente a que está descrita ali, né, como já foi falado. Agora, a cafeína, ela é a mesma, né? Então, a cafeína ou a teobromina, ela vai ser a mesma no natural ou no industrializado, vamos dizer. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, doutor Calil. Agradeço, obrigado. Boa sorte, Bianca, para virar a noite trabalhando, tá bom? A gente tá contigo. Qualquer coisa, assiste as dicas do bem-estar. Se cuida, tá tudo lá no Globoplay. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro e a gente volta a se encontrar amanhã.